Naquela noite, o salão do templo parecia respirar. O aroma do incenso se misturava ao frio que subia do solo de pedra, enquanto as últimas chamas do serviço templário tremeluziam lentamente, projetando sombras longas sobre as paredes cobertas por símbolos ancestrais. O silêncio não era vazio. Havia nele uma espécie de pressentimento. Os discípulos sabiam que algo estava prestes a terminar. O velho mestre caminhou até o centro do salão com passos lentos. Seu corpo já não possuía a mesma força, mas seus olhos ainda guardavam uma lucidez que atravessava cada pessoa presente. Sentindo que o fio de sua vida física se tornava cada vez mais tênue, ele convocou os discípulos para uma instrução final. Não desejava apenas se despedir. Queria revelar o que aconteceria com cada um deles quando a sua presença deixasse de existir. Durante alguns instantes, ele permaneceu em silêncio diante da chama central. Depois, com uma voz suave, mas carregada pelo peso dos anos, disse: "Meus filhos, o sol desta escola se põe hoje, e a noite revelará quem realmente aprendeu a acender a própria lâmpada. No caminho do espírito, a luz externa é apenas um guia temporário. O que define a jornada é o fogo que arde dentro de cada um de vocês." Ao ouvir aquelas palavras, muitos discípulos baixaram os olhos. Alguns tentaram esconder o medo, outros se agarraram aos símbolos do templo como se pudessem impedir a chegada da noite. Durante anos, haviam caminhado seguindo a presença do Mestre, haviam ouvido seus ensinamentos, repetido seus gestos e confiado em sua direção. Mas agora precisariam descobrir se haviam encontrado uma luz interior ou apenas aprendido a caminhar enquanto alguém iluminava o caminho. O mestre observou a agitação silenciosa que preenchia o salão e continuou: "Vejo que muitos de vocês serão tragados pela prostração. Quando este corpo perecer, o desespero tomará seus corações. Isso acontecerá porque cometeram um erro. Acreditaram que a luz residia em mim e não no caminho que apontei." Então ele revelou que aquela multidão se fragmentaria em 3 direções. O primeiro grupo seria formado pelos desistentes. Ao perderem seu maior referencial, abandonariam a jornada. Aos poucos, retomariam os antigos hábitos, voltariam às distrações do mundo e esqueceriam a busca que um dia havia incendiado seus corações. Não porque nunca tivessem desejado a luz, mas porque depositaram toda a esperança em alguém externo. Quando a presença do Mestre desaparecesse, acreditariam que a própria possibilidade de crescimento também teria desaparecido. O segundo grupo seria formado pelos buscadores de substituição. Incapazes de permanecer diante do vazio, correriam para outras escolas, novos rituais e novos mestres. Tentariam preencher a ausência com outra presença. Mudariam as palavras, os símbolos e os ambientes, mas carregariam a mesma dependência interior. Procurariam uma nova chama externa porque ainda não teriam coragem de atravessar o próprio deserto. Desejariam encontrar alguém que lhes oferecesse novamente a sensação de segurança, mesmo que isso os afastasse do encontro verdadeiro consigo mesmos. O terceiro grupo permaneceria no templo, mas não por fidelidade ao caminho. Permaneceria por hábito e medo. Com o tempo, transformaria o espaço sagrado em um refúgio estritamente social. As reuniões continuariam, os símbolos permaneceriam nas paredes, as palavras seriam repetidas, mas o fogo teria desaparecido. O templo se tornaria um mausoléu de memórias, onde o conforto do grupo substituiria qualquer desejo verdadeiro de transformação. A aparência da busca seria preservada, mas a busca já não estaria viva. Depois de descrever estes caminhos, o mestre dirigiu o olhar para o fundo da sala. Ali, quase invisível sobre as sombras, havia um pequeno grupo silencioso. Eles não eram os discípulos mais brilhantes, não dominavam as técnicas mais complexas. Sua experiência espiritual ainda era limitada. Muitos deles sequer acreditavam possuir qualidades especiais. Não se destacavam pelos discursos mais eloquentes, nem pela segurança com que repetiam ensinamentos. Alguns ainda carregavam dúvidas,
Outros conheciam profundamente as próprias fraquezas. Mas o mestre reconhecia neles algo raro. Restam eles, disse ele, a base de sustentação. Os discípulos voltaram os olhos para aquele pequeno grupo. Eles ainda sabem pouco, sua proficiência espiritual é precária, sua visão ainda é limitada, mas carregam algo que muitos perderam ao longo do caminho, a vontade de continuar. Eles têm clareza de que nada sabem, mas decidiram permanecer no trabalho, custe o que custar. Não buscam parecer fortes, não desejam impressionar ninguém. Apenas escolheram não abandonar o fogo interior, mesmo quando ele parece pequeno e frágil. O mestre fez uma pausa. Sua voz tornou-se quase um sussurro. É justamente no reconhecimento honesto da nossa própria fraqueza que alguns encontram a força espiritual necessária para perseverar onde os orgulhosos fracassam. A verdadeira iluminação não é a ausência de escuridão, é a capacidade de encontrar a si mesmo dentro dela. O salão mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Durante anos, muitos haviam acreditado que avançar significava caminhar sempre sobre uma luz clara. Imaginavam que o caminho espiritual deveria afastar toda dúvida, todo medo e toda sensação de vazio, mas o mestre lhes mostrava algo diferente. A escuridão não era apenas um obstáculo, era também uma revelação. Quando todas as referências externas desapareciam, cada pessoa descobria o que realmente havia cultivado dentro de si. Enquanto existe alguém para orientar cada passo, é fácil acreditar que estamos preparados. Enquanto há uma voz para responder a todas as perguntas, é fácil imaginar que possuímos convicção. Enquanto o templo permanece iluminado, todos parecem saber para onde estão indo. Mas a noite revela aquilo que o dia consegue esconder. Ela mostra quem estava apenas seguindo uma presença externa, quem buscava segurança em vez de transformação, quem permanecia por costume, e quem, mesmo sem grandes certezas, havia aprendido a proteger uma pequena chama interior. O mestre se aproximou lentamente da última vela ainda acesa. Durante alguns segundos, contemplou a chama como quem observa uma antiga companheira. Depois levantou a mão e disse: "É no negrume absoluto da noite que vocês descobrirão se fazem parte da multidão prostrada ou do pequeno grupo que sustenta a chama sagrada." Com um gesto lento e definitivo, apagou a vela. O salão mergulhou completamente na escuridão. Já não havia rostos, símbolos ou mestre para seguir. Cada discípulo permaneceu sozinho diante do próprio silêncio, e naquele instante, sem qualquer orientação externa, cada um precisou descobrir a resposta que carregava dentro de si. Talvez esse também seja o grande teste de toda a jornada espiritual. Enquanto existem mestres, livros e caminhos iluminados, é fácil acreditar que avançamos. Mas é quando a noite chega que descobrimos se apenas admirávamos a luz ou se aprendemos a produzi-la. A pergunta não é se haverá escuridão. A pergunta é: quando a última vela se apagar, ainda existirá uma chama dentro de você?